Você estava no Morumbi? Você Estava. acompanhou de perto? A torcida, Sim. de fato, vaiou o Jandrei de forma generalizada ou foi um Vaiou ou outro? demais. Não é que vaiou, não. Vaiou muito. Depois do gol. Depois do gol, Depois lógico. do gol, Não. claro. Não, Tá. depois do gol. A partir do Então, gol. eu sinceramente acho um pouco cruel, cara, por parte da torcida fazer isso. Hum, Porque, vou dizer por quê. Assim, o Jandrei não é o goleiro titular de São Paulo. Ele tá certo. lá enquanto o Rafael tá na Copa América. Então, assim, Isso ele mesmo. tem prazo de validade, né? O cara vai jogar mais 3, 4 jogos e vai voltar pro banco de reservas. É um pouco preciosismo nessa altura da situação do futebol brasileiro, da espanholização clara do futebol brasileiro, em que, por exemplo, ontem o Palmeiras contratou por 60 milhões um jogador de um time grande, tá todo mundo virando Red Bull Bragantino e não tá percebendo, né, vai disputar ali quarto, quinto lugar, clarissimamente isso está acontecendo, e quem nega ou não quer que os outros vejam, ou é porque não vê mesmo. É, o preciosismo de querer um goleiro reserva do mesmo nível do goleiro titular, entendeu? Então, assim, o Jandrei é um goleiro reserva do São Paulo, que está lá quebrando um galho. Ele não falhou ontem, né, como goleiro. Cara, ele cometeu um gesto técnico e chutou o chão ali numa cobrança de tiro de meta. Errou, não teve consequências imediatas, claro, o gol do Criciúma, mas não teve consequências para o resultado final da partida. E ele vai continuar lá. Então, eu acho que o torcedor deveria ter aplaudido o Jandrei. Na expectativa de que, pô, vamos dar uma moral para esse cara aí, os próximos 3, 4 jogos, ele segurar a barra. O que adianta vaiar o cara e jogar lá para baixo, entendeu? Eu acho que o torcedor é cruel demais, sinceramente. É cruel demais. Então, deixa eu dar o meu pitaco de quem esteve na arquibancada do Morumbi. Tava tudo muito bem, o jogo estava resolvido, o próprio Criciúma tinha meio desistido do jogo naquele momento, eu estava só esperando acabar, tinha 5 minutos de acréscimo, já tinha sido 47. A gente está vendo os lances do jogo aí, estava no 47,5, então o jogo estava resolvido já. Tanto que o lance que resulta no gol é um tiro de meta que tem uma bola esticada sem nenhuma pretensão ali. O Michel Araújo faz a proteção, a bola vai para a linha de fundo, tiro de meta para o São Paulo. E aí o Jandrei, enfim, faz o que fez. A partir daí, virou um inferno. Aí o Sim, Criciúma renasceu no jogo e quase empatou, podia ter chance de empatar e tudo mais. Teve mais 2 minutos ali de pavor claro. no São Paulo depois disso. E a voz da arquibancada de protesto era a seguinte: não é uma exigência de ter um goleiro tão bom quanto o Rafael. Não é disso que está se falando. Mas de um goleiro que não entregue um gol. Acho que essa é a questão. Por isso que está todo mundo falando, bota o Yang aí, nem que ele seja pior, que se dane, bota o cara aí. Porque esse tipo de coisa ele não vai fazer. Claro que ele errou um gesto técnico errado dele, sem dúvida nenhuma e tal. Mas um goleiro que pensasse menos que é bom com o pé, daria uma bica lá pro outro gol. E o juiz acabava o jogo. Não dá para entender o que o Jandrei foi tentar fazer. E essa bronca do torcedor. Por isso que o torcedor está querendo já que seja qualquer um, a não ser mas que não seja o Jandrei. Porque Não. qual que é a leitura do torcedor, me parece? Qualquer um é um cara que você não sabe como é. O Jandrei, você sabe que ele pode dar uma paçocada dessa a qualquer momento. É nesse lugar que o Jandrei se colocou, infelizmente. Mas não no gol, né? Não no que ele tem que fazer, que é Não, no defender. gol, aí é que depois do que É, acontece, depois do que aconteceu, no gol aí a galera começa a achar. Teve outro lance lá que o Alan Franco tirou a bola da linha do gol, aliás, talvez o melhor jogador em campo, foi um jogão é, num, dele. chu- num chute, que depois todo mundo olhou, você viu o Jandrei nesse lance? Ele pulou para outro lado, ele saiu da bola. E aí começa a achar problemas na atuação do Jandrei, outros problemas. Nem teve tantos, porque o Criciúma não incomodou tanto assim. Mas esse é o problema. É um lugar que o Jandrei se colocou. A torcida não estava contra o Jandrei. Ninguém vaiou o Jandrei antecipadamente. Não teve nada disso. Embora contra o Vasco, tem muita gente achando que ele jogou mal. Mas o São Paulo estava com outros problemas e isso acabou ficando de lado. Então é que o Jandrei se colocou nesse lugar que ele está agora. Acho que essa é a questão para o torcedor do São Paulo, entende? Mas eu acho que nenhum dos milhões de torcedores do São Paulo, se estivesse lá no lugar do Zubeldia, colocariam qualquer um
Coloca qualquer um ali no gol. Cara, vai ter que Não, ser o assim, Jandrei. Vai ter que ser o Jandrei. aí, Que um ano aí e meio qualquer atrás, o Rogério Ceni estava na dúvida quem ia ser titular, se o Jandrei ou o Rafael. Isso, aliás, aliás, só ele, talvez no universo, tenha alguma dúvida sobre isso, mas enfim. A questão do Yang, que é outro goleiro que nunca jogou, é verdade. Qual que era a conversa na arquibancada também, depois do jogo ali, naqueles minutos finais, não, sobretudo depois do jogo, quando acalmou? Falou, pô, o Corinthians tinha o Cássio e tinha o Carlos Miguel. Um era o maior goleiro da história, o outro era o goleiro mais promissor dos últimos 50 anos do Corinthians. Esses dois caras, em uma semana, foram embora. Entrou lá o Donelli, que não jogava há 700 anos, pegou um pênalti, salvou o time. Por que não pode ser assim também no São Paulo? Essa é a conversa, entendeu? Quando você Mas tem o um Donelli goleiro que chegou você nunca. até ser goleiro Sim, de base, claro né? que De sim. seleção. Não sei se de Sim, seleção, sim, mas assim, sem dúvida. tinha Mas eu tô uma falando coisa mais só qual é consistente. o olhar do torcedor São Paulino é esse depois do que ele viu. Porque ele olhou e falou assim: bom, pode ter um jogo que a gente, em vez de ganhar, a gente empate, a gente perde ponto. Essa é a conversa do São Paulino ali com relação a essa partida. Ah, mas acho que tem muito mais boas notícias do que más notícias, Tirone. Nem se compara. O time vinha de duas derrotas muito feias. Em casa para o Cuiabá, goleada para o Vasco. Duas derrotas assim que você. É, 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 o São Paulo está num patamar do campeonato que não é de título, porque se engana, do título só tem dois, e já é assim há 6 anos. Por mais que um ou outro possa, né? O Atlético ganhou o campeonato, tal, mas assim, de título só tem dois times. O São Paulo está num patamar de G4, né? De disputar a Libertadores. Então, claro que você pode perder jogos, mas para quem está concorrendo lá, ou fora de casa, um time, um Juventude, assim, um time médio que está indo bem e que em casa é muito forte. A perder em casa para o Cuiabá e fora para o Vasco são duas derrotas. O Vasco, do jeito que estava, duas derrotas muito, muito doloridas. Realmente, o que era mais importante para o São Paulo era uma vitória tranquila e ela veio. Eu acho que tem que olhar só para as notícias boas do torcedor São Paulino. Senão é sofrer demais, viu? Sofrer demais.